Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Descobri recentemente que meu namorado de 3 anos tem um filho de 10 anos. Conheci meu namorado no OkCupid. Ele odeia quando eu conto isso para as pessoas. O perfil dele dizia que ele tinha filhos. Eu era nova no aplicativo, então estava respondendo à maioria das pessoas que me mandavam mensagem, por cortesia. Perguntei a ele sobre aquela sessão, e ele disse que quando começou a usar o aplicativo, inseriu isso acidentalmente e não conseguia mudar. Suspeito, eu sei, mas eu não sabia se era possível mudar ou não. Alguns meses depois, após nos vermos quase diariamente, apenas não nos finais de semana porque ele estava saindo com amigos, eu apresentei a uma amiga minha. Essa amiga gosta de mexer com as coisas, ela pode ser muito intrusiva, mas também tem boas intenções. Ela estava sempre esquecendo o nome dele e foi direto perguntar quantos filhos ele tinha. Eu não me lembro de ter pedido a ela que perguntasse isso. Eu já tinha perguntado a ele quando nos conhecemos e ele disse que não tinha filhos, então acreditei nele. Depois dessa pergunta, pude perceber que ele estava chateado. Após sair com minha amiga, meu namorado me perguntou se eu havia pedido a ela para perguntar isso. Eu não pedi, porque eu não perguntaria a ele diretamente. Tivemos uma grande discussão sobre isso porque ele não acreditava em mim. Avançando para o Dia dos Pais de 2022. Nessa época, já estávamos morando juntos. Tínhamos nos mudado juntos há quase um ano. Ele frequentemente ia visitar seus amigos e às vezes passava a noite na casa deles, mas como estudante universitário e trabalhando em período integral, eu já estava acostumada com ele saindo e usava esse tempo para estudar, limpar e ter um tempo para mim. Brigávamos porque eu trabalhava muito para liberar meus finais de semana para que pudéssemos sair. Ele voltou para casa naquele fim de semana do Dia dos Pais com uma sacola de papel. Tínhamos brigado naquele dia porque era o meu primeiro Dia dos Pais sem o meu pai, falecido em 2021, e eu queria passar o dia com meu namorado. Ele disse que estava ocupado e tinha estado fora o fim de semana inteiro. Temos uma cama com gavetas embaixo, eu estava limpando e vi a sacola. Fiquei curiosa sobre o que tinha dentro. Como ele costumava trazer coisas divertidas para casa, como jogos para o Nintendo Switch, cartas de troca e colecionáveis, dei uma olhada na sacola e encontrei um projeto de artesanato feito por uma criança. Folheei as páginas e estava claramente descrevendo o meu namorado. Meu coração afundou, como era possível que esse homem pudesse esconder uma criança inteira de mim? Me senti estúpida. Me senti pega de surpresa. Fiquei com raiva, então mandei uma mensagem a ele de forma sarcástica e disse algo como: "Feliz Dia dos Pais para você, um pai." Ele me ligou e imediatamente me fez parecer a vilã. Eu entendi, não deveria estar mexendo nas coisas de ninguém, mas desculpa, o quê? Ele disse que estava indo embora e não queria mais nada comigo. Acabamos não terminando porque ele disse que o filho de alguém havia dado isso a ele. Eu ainda estava confusa, porque isso significava que ele ainda tinha um relacionamento com essa criança. Ele disse que estava magoado porque eu não acreditei nele. Eu lhe dei o benefício da dúvida. Avançando até agora. O tio dele recentemente ficou doente e foi parar no hospital. Antes de alguns dias atrás, eu ainda não tinha conhecido ninguém da família dele, exceto pela meia-irmã. Eu sei, talvez eu seja boba por não questionar isso. Ofereci-me para ir com ele ao hospital para mostrar apoio. Eu não sabia quem estaria lá, mas presumi que ficaria esperando na sala de espera, já que o tio dele está na UTI. Conheci a mãe dele, a prima, uma madrinha e alguns conhecidos deles. Eu estava sendo apresentada como a namorada e esposa dele, como ele disse, a companheira principal. Achei engraçado. Houve um momento em que a mãe dele e eu sentamos juntas e conversamos sobre como não nos conhecíamos. Ela disse: "Bem, ele é bem distante de nós. Mesmo quando o nome da criança nasceu. Ele quase nunca deixa a gente vê-lo." E eu fiquei tipo: "Espera aí, o quê?" Eu reconheci o nome do projeto. Pedi a ela que esclarecesse, porque nesse ponto eu não tinha certeza sobre o que estávamos falando. Ela contou tudo. Eu senti como se fosse desmaiar ou vomitar. Ela pediu desculpas por me contar algo que talvez ele não tivesse me dito ainda. Voltamos para casa e tentamos conversar sobre isso. Ele disse que se sentia um fracasso como homem e como pai. Eu me sinto um pouco magoada porque durante nosso relacionamento deixei claro que gostaria de começar uma família logo após o casamento. Não estamos noivos, mas conversamos sobre isso. Eu amo esse homem,
mas isso me fez repensar muitas coisas. Ele disse que sabe que sua ausência me afeta. Eu estava sempre esperando passar mais tempo juntos e percebi que isso provavelmente nunca vai mudar. Ele costuma dizer como não quer ter filhos porque, então, eu os tiraria dele, o que eu nunca entendi porque ele dizia isso até agora. Eu entendo o lado dele nessa situação, mas também não sei se estou errada em ficar confusa com isso. Quero uma família. Basicamente, ele disse que o filho dele vem em primeiro lugar. Eu entendo, mas não é algo que alguém queira ouvir. Talvez eu devesse ser uma adulta e aceitar isso ou não? Estou sendo imatura? Para piorar, minha mente é cruel e agora quer me comparar com a mãe do filho dele, que ele diz que é química e é atraente, enquanto eu sou apenas uma garota estudando contabilidade que talvez não chegue a lugar nenhum. Estou arrasada. As bandeiras vermelhas são grandes o suficiente? Arruinei a empresa em que costumava trabalhar depois que eles cometeram fraude e me demitiram por causa disso. Isso aconteceu comigo em 2012, quando tive meu primeiro emprego de adulto na universidade. Eu era assistente de escritório em uma empresa na minha cidade, uma empresa pequena com 9 funcionários que também tinha estagiários de tempos em tempos. Trabalhei lá meio período durante o meu 3º e 4º ano e depois em tempo integral depois que me formei. Aguentei cerca de 4 meses antes de ser orientado a pedir demissão. Este foi o meu primeiro emprego formal de negócios, pois tínhamos muitos clientes cara a cara, os clientes eram importantes, incluindo o corpo de bombeiros, a delegacia, etc. Fui contratado pelo programa de estudo da minha universidade. No início, gostei muito de trabalhar na empresa. Tive um mentor incrível que me ensinou tudo sobre esse lado do negócio. Ele basicamente mantinha a empresa funcionando e se esforçava tanto que, quando me entrevistou, pensei que ele fosse o dono da empresa e não apenas um membro da equipe acima de mim. De qualquer forma, como este era o meu primeiro emprego, eu não entendia muito de política de escritório ou era bom em perceber o que estava acontecendo nos bastidores com os colegas. Depois de começar a trabalhar em tempo integral, comecei a perceber e ver o que estava acontecendo nos bastidores. Os sócios da empresa eram canalhas, tratavam todos os funcionários como macacos e não demonstravam apreço algum. Eram ambos homens e assediavam constantemente as funcionárias e estagiárias. Tanto que a taxa de rotatividade era tão alta que havia novos estagiários a cada poucas semanas. Havia grupos dentro da empresa. Os advogados se uniam com o gerente de escritório e o gerente de recursos humanos, os estagiários se uniam e eu estava com meu mentor. Na maior parte do tempo, conseguíamos ficar juntos e fazer nosso trabalho e produzir um bom trabalho. Mas era difícil assistir ao assédio das estagiárias, aos círculos de fofoca social dos grupos e à total falta de consideração com a equipe. Pouco depois, uma estagiária reclamou ao RH que um dos sócios havia dado um tapa em sua bunda e a chamado de nomes vulgares. O gerente de RH, os advogados e o gerente de escritório a desestabilizaram tanto que ela estava emocionalmente arrasada quando simplesmente saiu e desistiu. Esse foi o ponto em que meu mentor e eu tivemos o bastante. Depois de ver isso, começamos a tirar fotos, fazer anotações e reunir depoimentos de tudo que podíamos ver que estava acontecendo dentro da empresa e que era ilegal. Após um grande evento da empresa que envolveu muitas horas extras, espaço apertado e pressão, chegamos a um ponto de ruptura e os advogados e gerentes explodiram com a equipe. Após o evento, todos os funcionários saíram para um clube local para relaxar e tomar algumas bebidas e relaxar. Isso não era algo que você esperaria que as pessoas nesse ramo fizessem, especialmente quando a idade média dos funcionários da empresa era de mais de 45 anos. Depois que os advogados começaram a ficar bêbados, os estagiários e meu mentor foram embora para ir para casa naquela noite. Fiquei, mas fui me divertir com meu grupo de amigos que também estava no clube naquela noite. Fui e voltei algumas vezes entre os grupos e a pista de dança, mas perto do final da noite voltei para verificar meus colegas de trabalho e o que vi foi chocante. Eles alugaram um camarote VIP e tinham garrafas de bebida a noite toda. Quando cheguei ao camarote, vi os dois sócios esfregando-se nas advogadas associadas, apalpando-as e se beijando alternadamente. Fiquei enjoado e comecei a elaborar meu plano. Não apenas isso era um conflito de interesses no meu estado tipo de lei, mas ambos os sócios eram casados e tinham filhos, assim como 3 das 4 outras advogadas funcionárias. Consegui que um dos promotores, que era meu colega de quarto na época, conseguisse que o representante do clube tirasse fotos deles fazendo isso, mas também que me as enviasse. Tirei algumas fotos no meu celular e saí do clube. Antes de sairmos, todos paramos em um quarto de hotel próximo alugado pelos sócios da empresa. Voltei depois de sair do clube, como era um funcionário da empresa.
Consegui convencer a recepção a me deixar entrar no quarto, pois eu havia estado lá algumas horas antes e estava ajudando a pegar e deixar coisas para o evento. Depois de entrar, comecei a tirar fotos de tudo que consegui encontrar. Esvaziei gavetas, bolsas e armários e consegui tirar fotos de muitas drogas, brinquedos sexuais e coisas como documentos de identidade que foram deixados para trás mais cedo. Na segunda-feira seguinte, fui ao escritório de RH e disse ao gerente que estava desconfortável com o que vi os sócios fazendo, o que eles fizeram no escritório e como todos explodiram comigo e com meu mentor no evento, o que era inaceitável. Imediatamente após sair do escritório de RH, o gerente correu para os escritórios dos sócios e fechou a porta. Eu podia ouvir gritos vindo de dentro e corri para o escritório do meu mentor para contar o que aconteceu. Depois de contar o que aconteceu e que tipo de fotos tirei, os sócios e o gerente de RH correram para o escritório do meu mentor e ouviram a nossa conversa sobre o que aconteceu na noite anterior. Eles nos disseram imediatamente para pedir demissão e arrumar nossas coisas, pois estavam preocupados com nosso ambiente de trabalho hostil e o que isso estava fazendo com a empresa. Estou à beira das lágrimas e não sei o que fazer em seguida. Meu mentor pediu silenciosamente nossas cartas de rescisão, todos os nossos olerites, todas as nossas entradas de horas faturáveis desde o início e a papelada do meu trabalho de estudo na universidade. A gerente de RH ficou chocada com isso, mas legalmente teve que fornecer todas essas coisas para nós mediante solicitação. Após 2 horas de compilação de dados, meu mentor e eu saímos com todas as nossas coisas. Acabamos indo a um bar com toda a papelada que acabamos de receber e começamos a planejar nossa vingança. Compilamos todas as nossas folhas de horários, horas faturadas e toda a papelada do meu trabalho de estudo. Não apenas eu enviei todas as fotos para contas de e-mail separadas para enviar aos respectivos cônjuges dos advogados, mas descobrimos que os sócios gerentes mexeram com nossas horas faturáveis para aumentá-las a uma taxa mais alta para cobrar mais de nossos clientes, mesmo que um assistente de escritório e um auxiliar jurídico estivessem redigindo e protocolando petições. Através do meu trabalho de estudo, eles relataram que estavam me pagando $18 por hora no total, enquanto me pagavam $6 por hora do próprio bolso e minha escola estava fornecendo os outros $12 como reembolso. Não apenas em meus olerites minha taxa horária era de $12, nem eu nem a empresa estávamos sendo tributados pelos outros $6, em vez disso, estava sendo embolsado diretamente pela empresa. Após uma compilação completa e minuciosa de documentos, meu mentor e eu partimos no dia seguinte para fazer uma reclamação à Associação de Advogados do Estado para mostrar que os advogados da empresa cometeram negligência, má representação de fundos, assédio e conflitos de interesses. As esposas deles receberam por e-mail todas as fotos da noite de festa e o que foi encontrado nos quartos de hotel. Minha universidade foi informada sobre o uso indevido de fundos. Eu pedi o seguro-desemprego com base em suas falsas demissões por má conduta. Após 2 semanas em busca de emprego, meu mentor e eu fomos contratados por outra empresa como um pacote. Nos aproximamos depois disso e nos encontramos constantemente a cada 2 semanas em uma base pessoal. Meses após começar a trabalhar no novo emprego, decidimos investigar a antiga empresa que tínhamos como alvo para destruir. Não apenas 4 dos advogados perderam suas licenças legais, eles foram processados pela Associação de Advogados e pela LI por fraude. Todas as esposas estavam envolvidas em processos de divórcio e as reputações dos gerentes foram arruinadas pelo que veio à tona e pelo que encobriram. Meu mentor e eu acabamos puxando todas as apresentações no Tribunal Superior para ler quais documentos foram apresentados em juízo e eles foram pegos mentindo nas declarações que apresentaram. Foi muito bom ser vindicado ao arruinar seus relacionamentos, empregos e negócios. Obrigado por ler. Eu, 29, estou indo morar com meu namorado de 3 anos, 33, e minha mãe fundamentalista, 65, está furiosa. Minha mãe e eu sempre tivemos um relacionamento muito próximo. Ela me conta tudo, sou sua única filha, sua confidente desde que eu era uma criança pequena. Ela me contava tudo, desde problemas financeiros até problemas com meu pai e irmãos, etc. Seu orgulho sempre foi que eu sempre fui muito madura para minha idade, capaz de cozinhar, limpar, cuidar do meu irmão com transtorno do espectro autista, sendo educada em casa, sendo ativa na igreja, etc. Tanto que as pessoas sempre me confundiam com alguém 10 anos mais velha desde que eu tinha uns 13 a 14 anos. Por favor, tenha em mente que cresci no mundo fundamentalista, pense nos Dugars, IBLP, Bill Gothard, Kiver Fu, etc. A vibração é ultraconservadora, saias e cabelos longos, sem TV e apenas música selecionada, educação em casa, muitos filhos e coisas do tipo. Tenho 6 irmãos, por exemplo.
todos educados em casa do jardim de infância ao ensino médio. Sempre fui extremamente boa em manter o equilíbrio entre ser obediente e ser uma rebelde silenciosa. Sempre fazia e dizia a coisa certa para não me meter em encrenca e não ter privilégios restritos, mas sempre questionando tudo e empurrando os limites o máximo que podia. Fui para a faculdade, obtive meu diploma de associado, trabalho na área de saúde. Saí de casa sozinha, enorme problema, e sou financeiramente independente. Morei sozinha por anos e sou completamente autossuficiente. Aos poucos, me distanciei do meu passado fundamentalista, perdi quase todos os amigos que tinha na infância, pois éramos amigos por necessidade, na maioria dos casos, não por escolha. Simplesmente nos afastamos ou porque eu saí e eles ficaram. Até mesmo saí da minha igreja, aos poucos, desistindo de responsabilidades na faculdade devido à minha ocupação e aparecendo cada vez menos. Novamente, sou uma rebelde quieta excelente. Conheci meu namorado logo antes da Covid chegar. Nos damos muito bem, ele é calmo onde sou ansiosa, absolutamente engraçado e me faz sentir em casa sempre que estou com ele. Posso honestamente dizer que ele é o amor da minha vida. Minha mãe nunca gostou dele, sente que ele não tem prioridades claras, ele é bem-sucedido em sua carreira e também é totalmente independente, porque gosta muito de esportes. Ela não gosta de seus amigos, que ela nunca conheceu, ela apenas pega qualquer história que eu conte para encontrar um problema com eles. Eles foram muito gentis e acolhedores comigo. Ela simplesmente não gosta dele, mas nunca consegue me dar uma razão sólida. Meu pai e meus irmãos acunhados o adoram. Eu disse a eles que vamos nos mudar juntos em alguns meses. Meu pai me disse que preferiria que nós nos casássemos primeiro, mas que a escolha final era minha. Minha mãe surtou, saiu de casa e depois voltou para me mandar sair. Então, eu saí e não ouvi nada por dias. Ela me mandou uma mensagem esta manhã dizendo que precisamos nos encontrar para conversar antes que eu cometa o maior erro da minha vida. Honestamente, estou emocionalmente exausta. Estou cansada, triste e entorpecida. Flutuo entre tentar não chorar e entrar em pânico para apenas ficar olhando para o nada e desligar e tentar não pensar em nada. Eu sei que estou velha demais para isso, sei que deveria estar muito além dessas dores de crescimento e que deveria seguir em frente e cortá-la. Mas não posso, quem ela terá se eu partir? A vida dela é tão difícil com meu irmão tendo problemas médicos e eu sempre estive lá para ajudar, entre outras coisas. Sou o apoio dela e me sinto tão egoísta. Não quero falar com ela, mas sei que tenho que. O que diabos devo dizer? O que você diria? Não vou tocar nos aspectos religiosos ou morais disso porque tenho certeza de que outros o farão. Quero enfatizar o fato de que sua mãe confiar em você como sua única confidente desde tão jovem é absolutamente 100% inapropriado. Sua mãe a colocou em uma posição que nenhuma criança deveria jamais estar. O resultado é essa culpa avassaladora enquanto você tenta estabelecer limites normais. Você pode não ter tido escolha quando era jovem e era o sistema de apoio dela, mas agora você tem uma escolha. Por favor, faça a escolha de redefinir esse relacionamento disfuncional com sua mãe e escolher ser saudável em vez disso. Atualização. Minha mãe tentou de tudo: lágrimas, ameaças, manipulação psicológica, contatando pessoas do meu passado para me impedir. Eu cortei o contato, não disse a ela onde é o nosso novo lugar. Ela mandou mensagens para o meu namorado por semanas, ele a bloqueou e nunca respondeu. Só recentemente começamos a conversar novamente, de forma suave. Meu namorado e eu estamos morando juntos há mais de 4 meses. Adotamos 2 cachorros de um abrigo local. Preparamos refeições juntos, fazemos exercícios juntos, assistimos a filmes e esportes e somos obcecados com a feira de produtos locais do nosso bairro. Com o apoio dos meus amigos, namorado e irmãos, vou voltar à escola neste outono para obter um diploma mais avançado. Também comecei a tomar medicamentos para minha saúde mental e estou fazendo terapia. Estou muito feliz e animada com o que o futuro reserva. Obrigada a todos pelo apoio, li todos os comentários e chorei com todos eles. Sério, obrigada, vocês não têm ideia do que tudo significou para mim. Para quem quiser mais contexto, pode assistir a Shiny Happy People. Infelizmente, esse é o meu contexto. Seu filho valentão mexe conosco e você mata nosso cachorro? Prepare-se para o pai. Isso aconteceu em 1995 em uma pequena cidade rural na província de Chaco, Argentina. Todo mundo se conhece aqui até hoje.
Meu pai era eletricista, o único da cidade, então ele estava constantemente conhecendo pessoas, e como nasceu e cresceu aqui, era muito conhecido por todos. Ele cresceu com muitos dos policiais daquela época e eles até tiveram assados juntos, churrasco argentino, pelo menos 3 vezes por mês por anos. Meu pai não era um homem violento. Foi a única vez que o vi fazer algo assim. O outro homem com seu filho problemático não era da cidade. Eles se mudaram para cá 1 ano ou mais antes, eles eram de Buenos Aires. Eu não conhecia muito o cara, só o filho dele, que era um completo idiota com quase todas as crianças do quarteirão e constantemente implicava comigo e com meu irmão, já que éramos os mais novos do nosso bairro e, portanto, não podíamos nos defender. Book não era treinado, já que não sabíamos nada sobre treinamento, mas era leal e brincalhão com todas as crianças. Uma coisa era certa, no entanto, ele era protetor. Uma tarde, estávamos brincando no parque, e o valentão apareceu, jogou pedras em nós, depois se aproximou e começou a nos xingar, e nós, sendo pequenos, ficamos com medo. Ele era maior do que nós. Tentamos sair, mas ele nos bloqueou e começou a bater no meu irmão. Eu tentei detê-lo, mas ele fez o mesmo comigo. Book ouviu nossos choros e veio correndo, pulando e pegando o braço do valentão de uma vez. Ele mordeu, sacudiu e soltou, ficando entre nós e o valentão latindo como louco até que o garoto foi embora correndo. Vimos ele entrar em casa e alguns segundos depois veio o pai com o martelo. Book ficou na nossa frente, pelos arrepiados e latindo, mas o homem não parou. Ele se aproximou, levantou o martelo e foi direto na cabeça de Book. Ele não o atingiu uma vez, o atingiu 5 vezes. O primeiro golpe eu nunca esquecerei. O som do aço batendo no crânio, o gemido doloroso do nosso cachorro. Book foi derrubado com o primeiro golpe. No quinto e último, sua cabeça estava afundada. Meu irmão e eu ficamos congelados no lugar, com muito medo, chorando muito. O pai idiota disse algo que não me lembro agora e foi embora. Ficamos incapazes de nos mover por um momento, de tanto medo. Finalmente, peguei meu irmão e fui para casa. Meu pai estava consertando um ventilador e quando nos viu, nos perguntou o que tinha acontecido. Contamos a ele e ele apenas disse: "Certo. Ok, vamos lavar seus rostos e pegar um sorvete." Sim. Foi isso que nosso pai fez. Nos levou para tomar sorvete. Ele fez um trabalho muito bom para esconder suas emoções e se mostrou alegre para nós. Naquela noite, quando meu irmão estava dormindo e eu estava brincando na cozinha, ele pegou a chave de boca, disse para a mamãe e para mim que precisava consertar algo no vizinho. Eu assumi que era outro vizinho. Já que era comum meu pai ser solicitado pelos vizinhos para consertar coisas, fez um gesto de aprovação para a mamãe. Mamãe fez o mesmo, sim, ela sabia, e saiu. Ele voltou alguns minutos depois, me disse para ir para a cama, e foi isso. Uma década depois, descobrimos o que aconteceu. Ele foi à casa do cara, bateu na porta e socou o sujeito com tanta força que balançou a cabeça dele para trás. Disse a ele que quebraria um membro para cada um dos filhos a quem ele fez chorar. Só posso imaginar o que ele teria feito se fossemos mais de 2 crianças. Continuou a bater no cara um pouco mais na frente da família dele e depois pegou a chave de boca e quebrou as pernas dele. Ele então saiu de casa, foi para a polícia, se entregou e realmente foi retido até que a polícia foi verificar com o outro cara. Meu pai também mostrou nosso cachorro morto para eles, e a polícia encontrou o martelo na casa do valentão ainda com sangue, e eles deixaram meu pai ir embora. Eles também falaram com o cara quando ele melhorou e sugeriram a ele que saísse da cidade, pois se já não fossem bem-vindos antes, nunca seriam agora. Para isso, você precisa entender a mentalidade de algumas cidades pequenas do interior. Olhávamos para os forasteiros com desconfiança naquela época, e levaria um tempo para as pessoas se acostumarem com você se fosse novo na cidade. No entanto, essas pessoas vieram e não eram muito queridas. Aparentemente, por causa do garoto e o pai também era um idiota. Não estou justificando as ações do meu pai de forma alguma, mas como pai eu entendo totalmente até que ponto um homem pode reagir quando seus filhos estão em perigo. Eu amava meu pai e tenho muito respeito por ele. Descanse em paz, pai, sentimos muito a sua falta. Edição, uau! Quando postei isso, não estava esperando tanta atenção. Obrigado a todos pela gentileza e compaixão. Recentemente, e por causa de uma mensagem que recebi de um de vocês, pessoas gentis, senti a necessidade de incluir uma parte da história que originalmente deixei de fora envolvendo Book, nosso corajoso cachorro. Aqui está, Book tem descendentes. Meu irmão tem o que seria o tataraneto de Book agora,
e ele vem adotando a linhagem de Book, se esse for o termo correto, por algumas gerações. Ele fez um bom trabalho rastreando as ninhadas de Book. Ele teve 2 ninhadas em sua curta vida, a primeira com 5 filhotes e a segunda com 8. Meu irmão, Leandro, se lembrou de todos que adotaram os filhotes de Book, e para sua surpresa, ele descobriu que o sangue de Book continuava forte. Ele adota um descendente de Book sempre que há uma nova ninhada e já adotou 2 gerações até agora, todos são descendentes diretos de um macho. Todo o mérito vai para meu irmão, que se preocupou em manter a linhagem de Book em sua vida. Minha melhor amiga, 31, está me dizendo que meu namorado, 34, me traiu com ela, mas ele diz que ela está mentindo. Como faço para descobrir a verdade? Sou melhor amiga de Becca desde 2010. Fomos colegas de quarto na faculdade. Depois de nos formarmos, ainda moramos juntas até eu me mudar para a casa do meu namorado, Nate, em 2019. Uma coisa sobre Becca é que ela sempre teve um problema com álcool desde que a conheci, e ela fez coisas enquanto estava bêbada que às vezes causaram problemas em nossa amizade. Ela tenta ficar sóbria, mas a cada poucos anos algo acontece para fazê-la voltar a beber, o que aconteceu no início deste verão. No último sábado, Becca me ligou porque estava bêbada em algum lugar e precisava de uma carona para casa. Eu não pude buscá-la porque estava com gripe e estava tomando remédios para resfriado, então Nate foi buscá-la. Alguns dias depois, comecei a perceber que Nate estava agindo de forma estranha com o celular. Normalmente, ele o deixa na mesa de café se estamos assistindo TV ou algo assim, mas ele começou a virá-lo com a tela para baixo, então eu não conseguia ver quais notificações ele estava recebendo. Meu primeiro pensamento foi que ele estava tentando planejar uma surpresa e, por causa do momento, pensei que talvez Becca estivesse ajudando. Ontem, quando vi Becca, disse a ela que Nate estava agindo sorrateiramente e de repente perguntei se ele havia mencionado algo sobre um possível pedido de casamento em breve. Ela me perguntou se eu tinha mexido no celular dele, e eu disse que não. Becca começou a chorar e me disse que ela e Nate se envolveram no carro dele na noite em que ele foi buscá-la. Sua desculpa foi que ela estava muito bêbada e não sabia exatamente o que estava fazendo. Ela disse que estava enviando mensagens para ele desde então, dizendo que ele precisava me contar o que aconteceu ou então ela contaria. Pedi a Becca para me mostrar as mensagens, mas todas estavam no aplicativo Signal, que exclui mensagens após um dia, então tudo o que pude ver foi que ela e Nate tinham uma conversa, mas nada do que disseram. Disse a ela para mandar uma mensagem para Nate na minha frente para que eu pudesse ver o que ele disse, e ela o fez, mas não obtivemos um recibo de leitura e, portanto, nenhuma resposta, o que não provou nada. Perguntei a Becca se ela tinha certeza de que não estava tão bêbada a ponto de talvez imaginar ou pensar que um sonho era real, e ela simplesmente explodiu e disse que sabia que era horrível quando bebia, mas que não era delirante e não inventava coisas. Ela disse que eu podia acreditar nela ou não, era minha escolha, mas ela estava me dizendo a verdade. Eu disse que precisava voltar para casa e falar com Nate. Quando cheguei em casa, confrontei Nate com o que Becca havia dito, e ele agiu chocado e negou que algo assim tivesse acontecido, dizendo que não sabia porque ela pensaria assim ou diria isso. Ele disse que apenas deu uma carona para Becca para casa e a única coisa que aconteceu foi que eles conversaram sobre o quanto ele e eu estávamos juntos por um longo tempo e como deveríamos nos casar logo. Ele admitiu que estavam conversando no Signal nos 2 dias seguintes, mas disse que era sobre exatamente o que eu pensava, que ele estava perguntando a ela sobre anéis de noivado e que tipo de proposta eu gostaria. Nate respondeu à mensagem de Becca de antes perguntando se ela inventou uma história sobre eles se envolverem para não estragar a surpresa do pedido de casamento, e ela mandou uma mensagem de volta dizendo que não haveria proposta e para ele parar de agir como se não soubesse de nada. Então Nate ligou para ela fingindo que eu não estava na sala e disse a ela que ela precisava parar com o que estava tentando fazer porque estávamos à beira de terminar e ele preferia que a surpresa fosse arruinada, mas Becca apenas continuou dizendo a Nate para parar de mentir até que ele ficou com raiva e desligou. Realmente não sei o que pensar, e ainda não sei. Neste momento, Nate está muito chateado e mal está falando comigo. Ele diz que já é ruim o suficiente Becca ter agido de forma insana e arruinado seu plano de fazer o pedido, mas é ainda pior que eu tenha acreditado um pouco nas mentiras dela e que eu pensasse que ele poderia me trair. Becca me mandou uma mensagem dizendo que estava arrependida, mas fora isso, não falei com ela. Não quero pensar que Nate me trairia ou que ele se aproveitaria de Becca se ela estivesse tão bêbada, mas sinto que não posso ter certeza porque conheço Becca há 13 anos e também simplesmente não consigo acreditar que ela mentiria para mim sobre algo tão importante.
E sei que ela tem um problema com a bebida, então posso acreditar que ela dormiria com meu namorado se estivesse completamente bêbada. Ela fez coisas terríveis no passado quando estava bêbada. Não quero acusar injustamente Nate de algo que ele não fez, mas também não quero ser uma idiota. É possível que ela culpe você por seu consumo atual, e Nate dizendo que quer propor casamento desencadeou a raiva dela por algum motivo. Tudo o que você diz aqui faz sentido para mim. Becca disse coisas assim no passado, não especificamente sobre Nate, mas às vezes, quando ela começa a beber novamente, ela age como se fosse injusto eu não estar sendo arrastada por ela ou fazendo mais para ajudá-la, e acho que em algum nível ela ainda pode pensar que é culpa dele eu ter me mudado e não ficar de olho nela como fazia quando morávamos juntos. Não sei se ela realmente chegaria ao ponto de mentir sobre algo assim só por esse motivo. Eu realmente espero que ela não o faça, mas posso acreditar completamente que ela se sente assim. Atualização. Então, na quinta-feira à noite, depois de receber conselhos de todos, contei a Nate que descobri uma maneira de recuperar mensagens excluídas do Signal. Ele imediatamente pegou o telefone e abriu o aplicativo, me pedindo para mostrar como fazer, então eu já pensei que isso significava que ele estava me dizendo a verdade, porque ele não entrou em pânico ou hesitou. O que foi bom, porque quando tentei baixar o Signal no meu celular antigo, descobri que ele é muito antigo para suportar a versão atual do aplicativo, então não funcionaria. Nate então me perguntou se precisaríamos sair e comprar um novo celular para que eu acreditasse que ele estava me dizendo a verdade, e ele disse que estava disposto a fazer isso, se fosse necessário. Eu disse a Nate que não era que eu não acreditasse nele, apenas queria ter alguma prova, porque eu simplesmente não conseguia entender por que Becca mentiria sobre isso. Nate disse que ela mentiria porque ela é uma louca vadia bêbada e não há literalmente nenhuma maneira para uma pessoa não louca entender por que ela faria qualquer coisa, e uma vez que as mensagens mostrem a verdade, ele nunca mais quer que eu fale com ela. Então ele disse para levantar, porque se fôssemos à loja da Verizon, tínhamos que chegar antes de fechar. Nesse ponto, eu já acreditava completamente em Nate de qualquer maneira, então disse a ele que não precisávamos ir a lugar nenhum ou comprar um novo celular, e que eu acreditava nele e sabia que ele não me traiu e nunca faria isso. Nate disse que esperava que eu soubesse disso e que não entendia porque eu não aceitava a palavra dele desde o início. Comecei a tentar explicar porque não queria simplesmente descartar imediatamente o que Becca disse que aconteceu, mas Nate disse que realmente não conseguia ouvir isso agora. Disse que era justo e concordei que cortaria relações com Becca, mas primeiro queria tentar fazê-la admitir que nada aconteceu. Nate disse que tudo bem, mas para ligar para ela com meu telefone no viva voz, porque ele achava que também merecia ouvir ela admitir que estava mentindo. Então liguei para Becca e disse a mesma coisa para ela que disse a Nate, que descobri como recuperar mensagens excluídas no Signal. Ela me perguntou por que eu precisaria fazer isso, então foi quando eu soube com certeza que ela definitivamente estava inventando e não apenas confusa de alguma forma. Eu disse que era porque eu queria ter provas do que ela e Nate conversaram. Becca me perguntou se eu vi suas mensagens, então menti e disse que sim. Depois disso, Becca ficou em silêncio até que finalmente perguntei se ela ia dizer alguma coisa. Então ela me perguntou se isso significava que estávamos noivos agora. Então eu realmente perdi a cabeça com ela e gritei, perguntando se ela estava falando sério e o que diabos estava errado com ela e como isso poderia ser tudo o que ela tinha a dizer. Becca começou a gritar de volta, dizendo para eu me acalmar e que obviamente eu nunca acreditei nela de qualquer maneira, porque não foi como se tivéssemos terminado por causa disso. Nesse ponto, eu já estava chorando e, por causa disso, não consegui realmente dizer mais nada, então Nate disse a Becca para se fuder e nunca mais entrar em contato com nenhum de nós dois e desligou o telefone. Um minuto depois, Becca me enviou uma mensagem completamente desequilibrada que estou citando aqui, exceto pelos nomes alterados. Courtney. Você deveria ser minha amiga para a vida toda. Você deveria estar lá para mim. Você deveria ser minha pessoa. Mas então você conhece Nate e agora você só se importa com Nate. Tudo é sobre Nate. Me diga por que Nate vem me buscar quando eu te ligo? Eu liguei para você, não para o seu precioso e maldito Nate. Eu só quero que você veja o quão fodido isso é, mas você vê? Não. Claro que você não vê. Claro que você escolhe Nate em vez de mim, como sempre faz e como sempre fará. Você finge se importar comigo, mas eu posso ver que você não se importa. É patético, Courtney. Você é uma mulher patética que escolheria um homem em vez de uma amiga. Mas como você não pode dizer isso você mesma, eu vou dizer.
Como você tem que ter o seu doce, perfeito e pequeno bebê Nate fazendo isso por você, eu vou dizer. Adeus, Courtney. É isso que você quer? Adeus para sempre. Eu espero que você tenha o que você quer, pô. Havia os 3 pontos depois disso, mostrando que ela ainda estava digitando mais, mas a bloqueei antes que ela enviasse. Não me importo com mais nada que ela tenha a dizer, tenho certeza de que é tudo só mais bobagem sobre como isso é culpa minha ou justificativa sobre por que o que ela fez não foi tão ruim e que eu deveria perdoá-la. Eu sei que Nate provavelmente está certo e não há lógica não louca por trás do motivo pelo qual Becca faria algo assim, mas obviamente ainda tenho pensado nisso e minha melhor suposição é que quem disse que Becca ainda me culpa e a Nate, aparentemente principalmente Nate, por ela ser uma bagunça bêbada que não consegue colocar a vida nos eixos, está certo. Parece que de alguma forma ela pensou que, se dissesse que se envolveu com Nate, eu terminaria com ele, mas ainda quereria ser amiga dela, e então tudo magicamente seria resolvido. Quanto às coisas com Nate, perguntei a ele se achava que poderia me perdoar por duvidar dele e ele disse que desde que eu tenha voltado à razão e cortado relações com Becca, podemos tentar superar isso. Não acho que ele vá propor tão cedo, depois disso eu provavelmente não faria se fosse ele. E pelo que Nate disse, ele ainda não fez nenhum planejamento além de perguntar a Becca sobre anéis e se eu acharia uma proposta pública cafona ou não. Tudo o que ele estava fazendo até agora era tentar obter ideias sem que eu soubesse que ele estava conversando com ela sobre isso. Então, com base nisso, acho que provavelmente não vai acontecer tão cedo, se acontecer. Também obrigada a todos pelos conselhos e apoio, sei que não respondi a muitos comentários, mas realmente apreciei todos que se importaram o suficiente para querer ajudar. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.